Queridos, mais uma vez, a poderosa palavra do Senhor, e eu fico muito feliz por esse momento. Eu vou contando nos dedos o dia que ainda posso fazer isso. Eu pactuei com Deus uma época e dizia: olha, eu só paro quando eu não tiver mais voz, quando eu não aguentar mais. Mas enquanto eu tiver voz e conseguir aqui ler alguma coisa e sair alguma coisa, a gente vai se esforçando para que isso seja real diante de Deus. Hoje nós vamos falar sobre humildade. Parece que nós estamos abrindo o tema humildade. E eu dizia para a Sônia, antes de vir para cá, o seguinte: se eu não converter dessa vez, pode desistir, porque o assunto é maravilhoso. Olha que essa igreja tem promovido algo que na verdade encanta o coração da gente: consagração, fé, obediência, amor e humildade. Não é todas as igrejas que têm esse foco de mensagem do jeito que nós estamos tratando não, viu, queridos? Isso, é claro, não é bajulação, mas isso é uma realidade mesmo. Conhecemos muitas igrejas, e algumas delas, por exemplo, raras vezes, e dentro desse assunto que a gente vai estudando paulatinamente, né, simultaneamente, mês após mês, eu pergunto e diz para a Sônia: se dessa vez eu não me converter, pastor, pode desistir de mim, viu? Porque é muito bom. E eu agradeço a Deus e ao mesmo tempo parabenizo a igreja por esse foco de levar até a membresia isso que é tão preciso nos dias atuais: consagração, obediência, fé, amor, e agora mais um tema: humildade para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, à altura do capítulo 18, versículo 12. Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade, ela vai antes da honra. E eu tenho o tema nessa noite: quando a honra cede lugar à humildade. Quando a honra cede lugar à humildade. Quando a gente fala sobre humildade, ou defende o conceito de humildade, vivendo no mundo que nós estamos vivendo, conhecendo o perfil do mundo que nós conhecemos, até parece loucura falar sobre isso, porque parece que o mundo está na contramão daquilo que nós chamamos de humildade. O mundo parece que está na contramão daquilo que nós chamamos de humildade. O índice de arrogância, de prepotência, de elevação, de superioridade, a cada dia vai aumentando cada vez mais, em todo sentido. Basta você ver uma partida de futebol, ou então abrir o site de alguma matéria, ou então um noticiário na TV, e aí você descobre o quanto a elevação da superioridade, da ostentação, de tudo isso, de arrogância, está cada vez mais sendo elevada no mundo que nós estamos vivendo. Quando a gente fala de humildade hoje, ou defende o conceito de humildade, parece mesmo até loucura, diante do mundo que nós estamos vivendo. É só parar um pouquinho e pensar nessas guerras bobas que existem por aí, a troco de nada, onde muitas pessoas, muitas vítimas, e qual é a razão? É a arrogância, é a intolerância que a cada dia tem feito cada vez mais um patamar bem diferente do que hoje nós vamos começar a falar: humildade. Mas por que isso? Porque infelizmente a maior parte das pessoas hoje estão resistindo a Deus e a sua palavra. Resiste a Deus e a sua palavra. E eles estão colocando o homem agora como centro de tudo. Chamamos isso de humanismo. Eles colocam o homem no centro de tudo. Ou seja, então o resultado é isso aí que nós estamos vivendo. Esse mundo tão conturbado e tão difícil,
onde a humildade parece que muitas das vezes é esquecida e aos poucos acaba sendo extinta dos bairros, dentro de casa, nas empresas, em muitos lugares, mas graças a Deus, porque em Mateus, à altura do capítulo 11, versículo 25, Jesus disse assim: dou graça ao Pai, eu te dou graça, porque ocultastes essas coisas ao sábio e ao entendido, mas revelastes aos pequeninos. E o que nos faz, então, ter um tema como esse, e ter a coragem de abordar um tema como esse, é porque, através da revelação da poderosa Palavra de Deus, e com a ajuda do Espírito Santo, nós então conseguimos entender um pouco mais de humildade. E precisamos, querido, é uma porção, nós precisamos de uma porção fresca todo dia, dessa pequenininha palavra chamada humildade. Interessante, uma das coisas que mais me impressiona sobre esse tema, humildade, é a finitude da vida. O que mexe comigo de verdade é a finitude da vida. E para alguém igual a eu, por exemplo, que já estou com 6,5, por exemplo, quando a gente para pensar nisso, a gente então começa a absorver e aprender um pouco mais do que é a humildade. Quantas pessoas ricas, nobres, celebridades, que já passaram por aqui e já foram embora. Quantas pessoas que já passaram por essa terra que nós já estamos vivendo e já foram embora. Pessoas ricas, muito ricas, bilionárias, mas que já foram embora. Pobres também. Pessoas cultas, com inteligência tremenda. Eu mapeei alguns, mas eu sou muito simples em relação a isso, eu não sou de imagem, muita coisa, que eu mapeei para saber quantas pessoas, nobres, celebridades, que o mundo consagraram, mas também já foram embora. Quantos leigos, pessoas analfabetas, ignorantes, que também já foram embora. Quantas pessoas no auge da beleza, bonitas, extremamente lindas, bonitas, com corpo perfeito, mas que também já foram embora. E outros, e assim a gente vai somando nesse paralelo de tudo, quantos e quantos e quantos já foram embora. E isso mexe comigo no sentido de entender um pouco mais o que é humildade. Por quê? Porque quando a gente pensa nisso, a gente lembra de algo que acontecia em Roma Antiga. Roma Antiga tinha um desfile dos nobres. Quando alguém vencia uma batalha, por exemplo, os nobres, os coronéis, digamos assim, aquela cúpula maior, tinha um desfile ali em Roma, com as suas carruagens diante de César, aquela coisa, nobreza mesmo. Mas interessante é que a história diz que quando eles iam naquele desfile, a tradição diz que eles colocavam um servo na mesma carruagem para ir sussurrando no ouvido daquele nobre e dizendo assim: lembra que você é pó, lembra que você é pó. Isso, a história diz que chama memento mori. A história fala que é memento mori. Você ainda vai morrer. É uma palavra em latim. Quando a gente para pensar nisso, a humildade vem à tona, numa flexão muito rápida dentro de nós. Até porque isso me gera duas reflexões. A primeira é que tudo passa, querido. Passa família, passa carro, passa dinheiro, passa beleza. Esse jeito nosso ali, bonitinho, firminho, durinho, tudo certinho. Basta um dia que você quiser ir no asilo de idosos aí, por exemplo, e você vê que isso tudo cai por terra. O dinheiro, a casa, a família, o nome, o estudo. Essas coisas me trazem uma reflexão para entender que o que a Bíblia fala é muito passageiro o nosso tempo por aqui.
É muito rápido o nosso tempo para aqui, para a gente ficar ostentando muita coisa e agarrado nisso que muita gente, uma hora dessa, estão muito longe de querer ouvir ou entender. A humildade de vida, porque desconhece o sentido da finitude de vida. Isso não é da agora, não. Isso é de muito tempo. Quem não se lembra dos nossos pais, por exemplo, tinha tudo. Um paraíso do lado dele, uma eternidade, um relacionamento com Deus assim que ninguém na face da terra teve, como Adão e como Eva. Ninguém experimentou, a não ser Jesus, tal intimidade como aquela, ao ponto de ouvir a voz de Deus e Deus ter prazer em marcar horário com ele, para poder ver e conversar com ele. Ninguém nunca teve uma intimidade assim, a não ser o próprio Cristo aqui na terra. Mas bastou apenas uma palavra, uma distorção de uma palavra do inimigo, dizendo para eles assim: é isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo que Deus disse? E ali, meado daquilo ali, até a própria Eva, por exemplo, distorceu muita coisa que nem na Escritura está, mas o resultado é o seguinte: sabe o que é? É porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, vocês serão como Deus. Só bastou isso, querido. Só bastou essa pequena palavra: sereis como Deus. E isso fez com que fosse algo inflamado no coração, tanto de Adão como a Eva. Já tinha tudo, tudo era deles. Gozava de um privilégio que nenhum de nós conseguimos gozar até o dia de hoje, por melhor posição espiritual que nós tenhamos junto a Deus. Igual a Eva, igual a Adão, não. Mas uma palavra: sereis como Deus. E isso foi o suficiente para que a autossuficiência fosse embora. E ali, querer ser igual a Deus, algo que eles já tinham tudo nas mãos. Isso é porque eram os primeiros aqui na face da terra. E de lá para cá, querido, olha, essa soberba de vida, essa ganância, isso vem tomando conta da humanidade cada dia mais, que não há limites para isso. Por isso o assunto humildade mexe comigo muito, e talvez pode mexer com você, para entender que tudo passa. Tudo passa. Volto a repetir: o dinheiro, a casa, a própria saúde, essa beleza. Então, que agarramos alguma coisa, mas não essas coisas que a gente sabe que amanhã ou depois, tudo vai embora. Tudo vai embora. Isso é uma das razões que me faz refletir muito na humildade. Eu tenho temor em relação a isso. E a segunda coisa é o seguinte: a oportunidade de vida. Porque enquanto isso não acontece, nós que estamos aqui, por exemplo, saibamos então gozar desse privilégio, desses dias contados que Deus nos deu, para que nós possamos então entender que um momento nosso com a família, com a igreja, com o trabalho, é muito bom. E aí eu vou no Salmo 90, o que Moisés tentou explicar para a gente, 90 e o versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar então corações sábios. Humildade é sabedoria de vida, querido. Humildade é sabedoria de vida. Quem vive com humildade é sábio. Eu queria ter tempo, eu sei que é resumido, a experiência que eu próprio tenho em relação de humildade, como eu aprendi humildade. É muito rápido. A última briga que eu tive, eu tinha 12 anos de idade, achava que era o máximo, valentão, com aquelas coisas de menino. Até o dia que eu então encontrei alguém vindo do interior, e eu achei que eu podia, porque eu sempre fazia assim. Mas de repente, dado o momento, por exemplo, está eu ali no chão, todo ensanguentado, pisoteado, e envergonhado diante de todos os meus colegas que estavam ali, e eles aplaudindo, porque na verdade era uma desforra dele pessoal comigo, porque eu ganhava algumas vantagens com eles, mas naquele dia eu perdi. E eu descobri uma coisa que até hoje, 65 anos de idade, fala muito comigo. Eu aprendi a ter respeito pelas pessoas.
Eu aprendi a ter respeito pelas pessoas e descobri, tem sempre um melhor do que a gente. Tem sempre um melhor do que a gente. Se eu não apanhasse naquele dia, querido, talvez hoje eu poderia estar morto. Então eu aprendi um pouco da humildade pela dor. Apanhei muito. Quando eu falo isso com meus meninos, eles morrem de rir, porque eu apanhei muito, muito, muito. Mas também foi a última surra que eu apanhei. Eu nunca mais briguei. Eu tenho 65, fui com 12 anos. Eu aprendi, então, a entender e aprendi a conversar com o ser humano e ser flexível às vezes um pouco alterado, mas de repente eu lembro dessa surra e não quero apanhar de novo. Porque a humildade é sabedoria, querido. A humildade traz sabedoria. Tem sempre um melhor. É o que a Bíblia fala, considerando os outros superiores em todo sentido. Glória a Deus. Vamos ver se eu fecho aqui. Interessante, queridos. O que é a humildade? Vocês vão aprender muito aqui, viu? Com o Júnior, extremamente bom. Eu queria ter oportunidade para ter começado numa igreja junto, igual o Júnior, Túlio, pastor Benedito, pastor Sinara, Evandro, para me poder conhecer muito mais do que eu conheço um pouco de Bíblia. No decorrer desse mês agora, deixa eu te fazer um convite, não perde não. Vem na quarta, vem no domingo de manhã, vem no domingo à noite. Cada dia aqui vai ser uma porção fresca desse ensino, chamado humildade. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Não tenho dúvida que o pastor Roberto e muitos outros Deus já colocou essa mensagem no coração deles para passar para nós. Mas o que é a humildade? Os gregos e os romanos, eles dizem que é a mesma raiz do humano. Chama humus, que quer dizer chão, terra fértil. Isso. Já os hebraicos, na língua hebraica, eles se colocam como curvar-se, dobrar-se. Isso o termo da etimologia da palavra. Mas eu sou mais simples. Humildade, na verdade, é aquele viver simples, sem arrogância, longe da superioridade, da ostentação. Hoje o mundo vive num negócio chamado assim, megalomania. O que é megalomania? Megalomania é mania de grandeza. É a mania de grandeza. O mundo vive nisso hoje. A maior parte das pessoas vivem assim, com essa mania de grandeza, dentro de casa, dentro do serviço, fora do serviço, às vezes até dentro da igreja. Mania de grandeza. Isso não é humildade. Em geral, humildade também não é inferioridade. Aquele coitadinho, vitimismo, viu? O coitadinho, o menor dos pigmeus, nunca foi isso. Fraqueza, nunca foi fraqueza. Até porque se fosse fraqueza, isso vai de contramão ao contrário com o projeto de Deus. Isso vai com o projeto contra a vontade de Deus. Ele não nos chamou para esse tipo de coisa, coitadinho, fraquinho, vitimismo, nada disso, querido. A humildade, ela é colocada como o primeiro degrau de todas as demais virtudes. A humildade, ela é colocada como o primeiro degrau de todas as demais virtudes. E bom seria se a gente pudesse viver nesse contexto de humildade, quando subisse aqui para pregar, quando subisse aqui para cantar, quando a gente estivesse fazendo qualquer coisa dentro do nosso trabalho, quando a gente vai fazer coisa, ainda que sejamos mestres naquilo, mas que possamos então ter uma dosagem guardada lá no nosso interior de humildade, porque a humildade é o primeiro degrau de todas as outras virtudes. A humildade, ela abre porta tanto no céu, como também na terra, viu, queridos? É por ela que nós reconhecemos aquilo que verdadeiramente nós somos. A humildade, nós reconhecemos verdadeiramente aquilo que nós somos. Madre Teresa, ela dizia o seguinte: a humildade é a verdade. A humildade é a verdade. Por quê?
porque a falta de humildade, o orgulho, é como aquele que estivesse com a lente dos óculos embaçados. A falta de humildade, o orgulho, é como se a pessoa que usasse óculos estivesse com ela embaçada. Por mais esforço que ela faz, por mais que ela queira, ela nunca vai enxergar nitidamente aquilo que é, porque está embaçada. A falta de humildade é isso. Mas a humildade, ela revela verdadeiramente aquilo que somos. Por isso, a humildade é uma verdade. Madre Teresa dizia isso. A humildade é uma verdade. Quando a gente olha isso, a gente fica, o que eu chamo, a maior e mais difícil viagem que possamos fazer, é aquela que a gente faz dentro de nós mesmos. É aquela que a gente faz dentro de nós. E pergunta, até que ponto, Senhor, eu estou sendo humilde? Que Deus abençoe cada um de vocês, que no decorrer desse mês, Deus possa abrir o nosso coração, para a gente entender um pouco mais o que é essa virtude, queridos. Mas o que eu quero falar mesmo, assim, é de uma história que tem a ver com humildade, com orgulho, com generosidade e também com amizade. Ela está lá no capítulo 15 de 2 Samuel até o capítulo 19. Essa história, ela me impressiona dentro das Escrituras Sagradas. Ela mexe comigo dentro da Escritura Sagrada. É uma história que fala de orgulho, de generosidade, de amizade, de perdão e também de humildade. Conta aquela história, a história de Davi, quando fugia ali de Absalão, por causa do orgulho de Absalão. E Davi, então, a Bíblia vai falar que Davi sai, então, pelas portas do fundo, pela porta do fundo, larga tudo, o palácio, e sai pela porta do fundo, por causa do orgulho de Absalão de querer ser rei, igual ao do pai. E ele, quem conhece a história sabe, fez um montinho, uma rebelião, e agora, ameaçado, Davi é obrigado a sair pela porta do fundo. Interessante que Davi ganhou uma batalha muito grande lá no vale de Elá, quando ele destruiu e acabou com o gigante Golias. Davi conseguiu, né, um mérito fenomenal, acabou com aquele gigante grande de mais de 4 metros e matou o gigante Golias. Só que agora, a batalha era do lar, a batalha agora era bem diferente. Ele ganhou fisicamente a batalha contra Golias, mas agora a batalha era dentro de casa. E a batalha dentro de casa, muitas das vezes, ela é reída. Ela é tão difícil, até mais difícil que muitas batalhas fora. Davi, o grande Davi, vencedor de Golias agora, para salvar a sua vida e daqueles que estavam com ele, sai pela porta do fundo, deixando o palácio para trás. E ali começa o seu martírio, então. A Bíblia vai falar, no capítulo 16 e verso 11 15, verso 11, verso 30 de 1 Samuel, 2 Samuel, 15, verso 30. Eu fiz isso muito rápido hoje, viu, querido? Se não tiver... Olha bem, Davi, porém, continuou subindo no Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham cabeças cobertas e subiam chorando. Consegue sintonizar esse cenário? Eu estou falando de Davi, aquele que ganhou, que matou Golias. Só que dessa vez agora ele vai para o seu Getsemane. Aquele nosso Getsemane pessoal que a gente tem, lugar difícil. Foi um dos piores momentos da vida de Davi, foi esse momento, quando ele deixa o palácio por causa do seu próprio filho Absalão. E a Bíblia diz então que ele sai com ele, né, gemendo e chorando, da mesmo lugar que passou Jesus lá no Getsemane, o Monte das Oliveiras,
Por quê? Porque Davi estava indo chorando e com a cabeça baixa, descalço, por causa da traição do seu filho Absalão, que não tem tempo para falar sobre isso. Por que Davi estava chorando e indo para o Getsêmani, nos Montes das Oliveiras? Porque o seu melhor amigo, Ahitofel, o seu conselheiro, que a Bíblia diz que eles consideravam ele como a boca de Deus. Quando ele falava, todo mundo respeitava, porque o homem era mesmo usado nos conselhos que dava a Davi, mas também traiu a Davi e ficou com Absalão. Então Davi ia chorando, de cabeça coberta, com algumas pessoas da sua família, suas esposas, ali, subindo aos Montes das Oliveiras, sentindo uma dor que não tem palavras para explicar, sentindo uma dor, um vazio tremendo, porque foi traído pelo filho, e traído pelo seu melhor amigo, e também traído pelo povo, traído pelo filho, traído pelo amigo, e traído pelo povo. Davi subia chorando ali, naquele lugar ali. Interessante que, para piorar mais ainda, a Bíblia vai falar então que ele encontra com um homem chamado Simei. E esse homem então, quando vê Davi, tinha um rancor guardado dentro dele, porque era da parentela de Saul, e por causa talvez que Davi tinha matado, ou seja, deixado matar os 7 filhos ali. A Bíblia vai falar uma história que se eu tivesse tempo para contar, ele guardava aquilo ali dentro dele, e quando Davi agora estava andando naquele lugar, triste, cabeça coberta, pés descalços, Monte das Oliveiras, traído pelo filho, traído agora pelo seu melhor amigo, esse homem dispara, então abriu a boca sobre Davi: seu assassino, você deveria morrer. E começou aquelas pragas contra Davi. A Bíblia vai falar, querido, que os ajudantes de Davi pediram para que pudesse cortar a cabeça daquele homem, mas aí entra um detalhe muito bom da gente entender: humildade. Tem um refrão nas igrejas que diz assim: aquele que é humilhado será exaltado. Mas não é bem assim. O que é humilhado será exaltado. Vamos ler? Mateus capítulo 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar. É diferente. É diferente. E às vezes quantas vezes, porque humilhado será exaltado. Não, querido, é aquele que se humilhar. É aquele que se humilhar, é diferente. É aquele que coloca, igual a palavra que a pastora falou aqui, na dependência. Não com a autossuficiência, com a capacidade própria, não. É a dependência de Deus. É quando a gente se humilha, mesmo tendo razão. É quando a gente se humilha, mesmo tendo razão, aí nós seremos exaltados. Não é porque nós somos humilhados, não. Se fosse assim, era muito fácil, pastor Ivan. Você humilhado, você exaltado. Não, é quando a gente se humilha. É quando você não quer razão. É quando você perde a razão. E aí você desce no pó. Aí sim, o vira-volta de Deus pode acontecer. Simei xingava, dizia coisas bárbaras de Davi naquele dia. Não tenho muito tempo, mas lê o contexto na sua casa. Davi não falou nada. Nada. Muito pelo contrário. Quando pediram para cortar a cabeça dele, ele disse: não, o meu próprio filho Absalão tenta me matar, tenta consumir a minha vida, quanto mais esse aí, deixa. Essa é a nossa vitória, querido. Quando a gente resolve perder a razão, quem está comigo? Diga amém, glória a Deus. Quando a gente resolve perder a razão e se humilhar, não é humilhado ser exaltado. Se fosse assim, estava muito fácil. Nossa, Deus, eu estava bem demais. Estava muito bem. É quando a gente abate, querido. E o hino 93 da nossa harpa cristã,
a gente canta assim: pode ser humilde, mas só se for para Deus. Pode ser humilde, mas só se for para Deus. É porque Deus é que conhece a verdadeira humildade da gente. E aí foi embora, querido, humilhado ali por todos ali. Interessante, queridos, já estou terminando. Aparece outra pessoa, a falsa humildade. Quem aparece? Aparece Ziba agora, junto com ele. Ziba, trazendo pão, trazendo mantimento, trazendo jumenta, montaria, dizendo para Davi. E Davi pergunta assim: o que é isso? E ele responde: isso é para o meu senhor, para a família do meu senhor. Tem pão, tem isso, tem coalhada, tem leite, tem tudo aqui. E Davi então se entusiasma com aquilo e faz uma precipitação. Diz a Bíblia que ele pergunta assim: cadê Mefibosete? Mefibosete era o neto de Saul, amiguíssimo de Davi. E ele disse assim então: Ziba, Mefibosete aproveitou, e ele pensou que agora, com a saída do Senhor, eles iriam colocar no seu lugar como rei. Não era nada disso, uma calúnia contra o amigo de Davi. Davi ouvia aquilo. Estão me entendendo, querido? Traído pelo filho, traído pelo amigo fiel, injuriado, humilhado por Semê, e agora mais uma notícia pequena para ele: olha, aquele que eu usei de bondade com ele, de misericórdia, que trouxe ele lá de Lodebar para cá, que ele estava lá na terra do ninguém, eu coloquei a minha mesa e fiz ele assentar, ele agora resolveu tomar conta do trono. Tudo isso no coração de um homem, mas seguia Davi. Interessante, queridos, a falsa humildade. O rei perguntou: por que você trouxe essas coisas? E Ziba respondeu: os jumentos te servirão montaria, a família do rei, os pães, fruto para os homens comer, o vinho, e servirá para reanimar as forças do deserto. Vê o outro versículo, o de baixo. Onde está Mefibosete, neto do Senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas restituirão o reino. Versículo 4. Então disse o rei a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente. Que humildade é essa, gente? Que humildade é essa? Humildemente ele abaixou agora e aceitou tudo aquilo ali, depois de ter caluniado o amigo. Bajuladores, falsa humildade, querido. Aquela humildade que vem a troco de alguma coisa, a troco de reconhecimento, a troco de moral, a troco de dinheiro. Isso nunca é humildade, querido. Humildemente. Não é assim, querido. A verdadeira humildade, ela não busca benefício. Eu já estou fechando agora. Interessante, queridos. Isso é a parte ruim, mas é só isso? Não, tem coisa boa no negócio também. Quer ver? Aí a Bíblia vai falar, eu não vou precisar ler mais não. Aí a Bíblia vai falar isso, então, que eles então encontraram com 3 amigos, Sobi, Maqui e Barzilai. Sobe, Maqui e Barzilai. O valor da verdadeira amizade, o valor de ter amigo na hora certa e no momento certo. A gente prega muita coisa dentro da igreja, mas uma coisa que deveríamos explorar é isso: você tem amigo de verdade? Você é amigo de alguém de verdade? Se por acaso a coisa travar e acontecer que não tiver saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, você agora, por exemplo, tem algum amigo que você pode chegar junto? Eu não estou falando do amigo do celular, porque no meu celular eu devo ter uns 300 nomes. Não é esse amigo que eu estou falando. Eu estou falando do amigo, de que quando a coisa está mesmo ali, ele chega. Porque fechar a porta é muito fácil, querido. Dizer não é a coisa mais fácil que tem. Ignorar é a coisa mais fácil que tem. Agora, de verdade, o difícil é quando você pode contar com alguém que diz assim: estamos juntos de verdade.
Você tem esse amigo? Você é esse amigo? Se por acaso a coisa acontecer muito menos do que Davi, você tem alguém que você possa recorrer? Valor de amizade. Nós vimos aí o orgulho de Absalão, ali, a falsa humildade de Ziba, mas também agora entra num lugar muito bom, os amigos. E esses amigos chegaram oferecendo tudo para Davi, na hora certa, quando todo mundo estava virando as costas para Davi, eles chegaram ali, sobe, Maqui e Barzilai. Se você for em Israel, eu queria ter tempo, isso é muito bonito para falar, se você for em Israel, e eles te perguntarem assim, você é brasileiro? Sabe que nome que eles vão te perguntar? Você é Barzilai. Você é Barzilai, quer dizer, homem de ferro. E eu queria ter tempo para falar o que Barzilai tem dentro do Brasil, viu, queridos? Porque o Brasil, até um certo tempo, não se escrevia com S, se escrevia com Z, de uma influência dos judeus que tiveram aqui uma época, que ensinaram o povo a brasileiro, isso que hoje eu e você faz, bença pai, bença mãe, não veio dos judeus, que quando teve aqui no Brasil, ensinou, e esse homem, Barzilai, que quer dizer, olha bem, homem de ferro, foi a base do que o Brasil naquela época ganhou muito dinheiro com o que nós chamamos de pau-brasil, porque era uma madeira vermelha parecendo uma espécie de brasa. Eu queria ter tempo para falar sobre isso, mas é coisa de internet. Muito bonito, querido. Barzilai, o homem de ferro, o homem agora que chegou perto de Davi e ajudou a Davi, levou cama, levou colchão, levou coalhada, levou ovelha, levou tudo pronto para eles ali, para Davi agora. O povo estava cansado, seus soldados estavam cansados, estava pronto a um começo de guerra com Absalão. Eu entendo que se não fosse a ajuda de Barzilai, talvez Davi não ganharia aquela guerra contra o filho. Eles se alimentaram ali no deserto, e aí a Bíblia diz que venceram Absalão, o exército venceram Absalão, e agora, o bom momento chega de novo. Quando o bom momento chega de novo, agora os agradecimentos, é hora, essa passagem da Bíblia mexe comigo, querido, é hora de atravessar o Jordão de novo, com a vitória nas mãos. Aí tem sim, exaltação, mas primeiro teve que se humilhar lá atrás, agora vem a exaltação. Pode ter certeza no que eu vos digo, se humilharmos, o Senhor vai nos exaltar, viu, queridos? Se nos humilharmos, o Senhor vai nos exaltar. Agora, com a vitória na mão, hora de ir embora para casa, e agora junta todos ali à beira do Jordão, um lugar nobre, e quando ele está aí à beira do Jordão, quem vem de lá? Com mais 1.000, parece que 10.000, ali, Simei, aquele que maltratou Davi, aquele que machucou Davi, aquele que humilhou, que atirava pedra de Davi, chamava ele de assassino, de bárbaro, de cruel, e Davi com a cabeça, e quando alguém quis que matasse ele, falou, deixa, agora vinha de novo. Posso profetizar para você? O inimigo pode cair sim aos nossos pés, mas depende muito do nosso ato de humilhação, viu, queridos? Vai depender muito dessa coragem da gente se humilhar e dizer, não ter autossuficiência, deixar que Deus toma conta do negócio. Se a gente fizer isso, eu não duvido que Simei vai cair aos nossos pés e vai dizer igual ele disse, errei, pequei, ó Deus, eu pequei, eu errei muito ali agora, e pedindo misericórdia. O colega que estava do lado diz assim, Senhor, deixa eu acabar com ele. Ele disse, não, está perdoado, e só consegue fazer isso, querido, quando tem um pilar na vida dele chamado humildade, só consegue fazer isso quem tem humildade verdadeira dentro do coração. A Bíblia diz então, que também veio Mefibosete. Quando Mefibosete veio, Davi perguntou para ele como seria tudo, e ele explicou, olha, eu sou aleijado dos pés, e Ziba me enganou, não me colocou na montaria, e chegou diante de mim,
E ali Davi, que já tinha interpretado a coisa no sentido errado, interpretou errado, revogou a situação e disse assim: olha, vamos dividir os seus bens. Metade é para você, Ziba, e metade é para você, Mefibosete. Guarda bem essa palavra, querido. Mefibosete falou assim: o rei, deixa ele ficar com tudo. Deixa ele ficar com tudo. Para mim, o mais importante é a presença do rei aqui. Pode ficar com tudo. Ó, querido, para entrar num patamar com um coração como esse, precisa conhecer muito de humildade. Pode ficar com a herança, pode ficar com a terra, pode ficar com o carro, com a casa, pode ficar com o que você quiser. Para mim, o mais importante é a presença do rei aí, salvo. Pronto, isso é que alegra o meu coração. Quando a gente tem coragem de falar com isso e reconhecer que o melhor para nós é a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, queridos. O resto deixa para lá. Pronto, mais um exemplo de humildade. E o último, de Barzilai. Quando Barzilai chegou ali, o rei disse para mim: atravessa comigo, Barzilai, reconhecendo o que ele tinha feito lá atrás por ele. E aí ele fala uma coisa que até mexe comigo, viu, queridos? Ele fala: não, meu Senhor, até porque eu não conseguiria mais discernir acerca de tudo, do ouvir da música, do comer, do andar, do falar. Eu vou ser muito pesado ao meu Senhor. Não, deixa que eu volte para a minha família e fico com a minha família. Sabe o que eu entendo isso? É quando a gente reconhece os limites da gente. Quando a gente sabe até onde a gente pode ir, sem querer colocar a mão aonde que a gente não consegue colocar. Quando eu sei o que eu sou de verdade, querido. Quando eu reconheço aquilo que eu sou capaz. Não adianta eu tentar ficar imitando alguém, ser igual a alguém, ser melhor do que alguém, porque eu sou isso aqui. E isso só se consegue quando tem humildade de Barzilai. Não, meu Senhor, não. E não era uma humildade falsa. A falsa foi de Ziba, que trocou favores. A dele não, a dele era verdadeira agora. Reconhecimento daquilo que ele é. A oportunidade era muito boa. Ele ia morar para sempre no palácio do rei, comer na frente do rei, ser elogiado na frente do rei. Imagine bem, se for o presidente do nosso país te levando para onde ele mora agora, com a recepção, com tudo aquilo, e te apontando como alguém que ajudasse ele, aquela coisa, questão tudo. Como seria visto? Mas aí você diz: não, eu prefiro ficar com a minha família, prefiro cuidar do que eu sou na verdade. Mas só que ele faz uma outra coisa também, ele indica alguém mais novo do que ele, chama Quimã, porque a verdadeira humildade, pastor, aponta para alguém. A verdadeira humildade não centraliza querendo fazer tudo sozinho, não. A verdadeira humildade traz outro com a gente. Eu conheci uma escola, uma professora de escola dominical tremenda, igual a ela, mas ela teve um defeito na vida, Lucas. Ela não trouxe ninguém para ser discípulo dela. Ela nunca fez discípulo. A verdadeira humildade traz alguém junto. E não tem medo de passar a oportunidade, mesmo se aquele outro for melhor, porque o valor dele, ele sabe o limite dele, mas ele aponta alguém, leva Quimã no meu lugar, glória a Deus. E para fechar, queridos, a humildade, ela dá sequência ao propósito, enquanto que o orgulho retarda. A humildade, ela dá sequência ao propósito, mas o orgulho retrata. Com mais pouco de tempo, eu ia falar do rei Uzias, que foi tremendo na obra de Deus, mas por causa do orgulho, ele morreu isolado do palácio. Por quê? Teve orgulho. Absalão era o candidato número 1 depois de Davi, mas o orgulho tomou conta dele, ficou pela estrada, pendurado no caminho, querido. O orgulho retarda. O orgulho atrasa, o orgulho impede, o orgulho não deixa caminhar, o orgulho não deixa prosseguir, o orgulho não deixa a gente dar uma sequência no propósito, no projeto de Deus que Deus tem para a gente. Mas quer ver algo que mexe com a gente? Filipenses 2:8 e fechei. Filipenses 2:8 e eu estou fechando.
Nós vamos até o 10, hein? Isso é assim que quando eu leio eu choro. E sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. 9. Por isso Deus o exaltou, mas na mais alta posição, e lhe deu um nome, que é acima de todos os nomes, para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe o que é isso, querido? É alguém com coração, com humildade. É alguém que tem um coração com humildade. É a humildade que não pode sair do nosso coração. Essa humildade, Jesus, tem que estar dentro do nosso coração, não pode sair. Sabe por que ele deu sequência? Porque foi humilde, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e obediente até a morte da cruz. Sabe por que eu e você estamos aqui agora, sentadinho, bonitinho, gostosinho? Porque ele foi humilde. Porque se ele quisesse ser outro, não estaríamos aqui, querido. Nós não estaríamos aqui. A humildade que nos faz chegar ao alvo. A humildade que nos faz concluir o projeto de Deus na nossa vida. Ele terminou, sim, a sua missão lá na cruz, dando direito, pode vir, Lucas, dando direito para mim e para você de poder hoje estar aqui aprendendo essa palavra. Caso contrário, seríamos como Adão naquele dia e Eva. A autossuficiência tomou conta e o resultado foi o quê? Perdeu a intimidade com Deus, perdeu o jardim do Éden, perdeu a sua glória, perdeu tudo, querido. Porque quis ser alguém, autossuficiência, queria ser como Deus, um semideus. Quem está comigo? Diga amém. Entenderam, querido? Glória a Deus.